Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes, estamos juntos para mais um precioso tempo com o Senhor Jesus. Estamos vivendo a sombra da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A qualquer hora, a qualquer momento, nós seremos surpreendidos pelo seu retorno, que é eminente nesta hora, no tempo no qual nós estamos vivendo. Eu penso que este deveria ser o único assunto nesta hora, sendo que é a coisa mais importante para nós. Jesus voltando para nos levar à glória com Ele. Este é o tempo para nos aprontarmos. É o tempo para nos enchermos do azeite, nos enchermos do seu precioso Espírito Santo. O mensageiro profeta que Deus tem nos enviado nesta última hora, ele tem nos dito que somente aqueles que estiverem saturados pelo seu precioso Espírito Santo é que vão estar neste arrebatamento. Eu quero, nesta programação, ler uma escritura juntamente com vocês, aqui no capítulo 12 de Êxodo. É uma escritura que temos usado com uma certa frequência, pois está falando da brevidade da hora, está falando do desespero em que a igreja deveria estar, porque estamos na iminência de qualquer momento o Senhor derramar a sua ira por sobre a face desta terra. Eu quero ler aqui com vocês o que foi exatamente aquela hora, pouco antes da ira de Deus, dos julgamentos de Deus serem derramados ali por sobre o Egito e todos os seus deuses. Em Êxodo capítulo 12, as Escrituras nos dizem assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E aqui está Deus falando a Moisés, e Moisés foi o vaso que Deus estava movendo poderosamente naqueles dias. Era um profeta vindicado por Deus, e ali está ele agora, transmitindo ao povo o que fazer para escapar da ira que estava prestes a ser derramada por sobre a terra. E ele diz: o cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão
em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. E assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Vendo eu o sinal, não permitirei que o anjo destruidor os toque, porque esta casa está reservada para Deus. Isto é verdadeiramente muito tremendo e muito próprio para esta hora na qual nós estamos vivendo. Então, nós estamos olhando aqui para a instituição da primeira Páscoa. E nós podemos ver, através desta leitura, que ela foi tomada numa hora de emergência e em tempo de desespero, porque a morte estava por passar por sobre a terra naquela noite. E somente a casa que estivesse com o sinal do sangue exposto. Não adiantava apenas conhecer, apenas saber. Tinha que estar ali evidenciado. Aquilo era o sinal. E Deus estava a ponto de derramar a sua ira, estava a ponto de derramar os seus julgamentos por sobre todo o Egito e todos os seus deuses. Foi verdadeiramente um tempo de aflição, um tempo de agitação, e era uma hora em que aquelas pessoas deveriam estar se examinando a si mesmos e examinando
suas casas para ver se o sinal estava verdadeiramente exposto, porque aquela era a palavra que Deus havia falado através do seu profeta. E nós sabemos que o que quer que aquele profeta dizia, aquilo acontecia exatamente da maneira que ele dizia. Ali estava a coluna de fogo, ou seja, ali estava o grande Eu Sou, o Todo-Poderoso, o Elohim, o El Shaddai. Não era uma hora para se brincar. O profeta havia anunciado àquele povo que Deus estaria passando por sobre a terra. E toda casa que ele não visse o sinal, a morte entraria. Somente o sinal deteria a ira de Deus por sobre aquela casa. Eu imagino que quando chegou aquela hora em que o anjo destruidor, com as suas grandes asas, desceu do céu, podia-se ouvir os gritos vindo de cada casa. E provavelmente aquelas crianças se dirigiram aos seus pais e disseram: papai, o senhor está seguro de que nós estamos por sobre aquele sinal? E ele poderia guiar os seus filhos até a porta e olhar para o umbral, para a verga da porta e dizer: filho, aqui está o sangue, aqui está o sinal, de acordo com o que o profeta nos disse, de acordo com a palavra dele. E aquele filho mais velho, o primogênito da casa, disse: papai, o senhor tem certeza disto? Eu tenho certeza, meu filho. Aqui está tudo de acordo com o que o profeta nos disse. E o profeta nos disse a palavra do Senhor: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. E você, meu filho, é o meu primogênito. Descanse, meu filho, porque Deus fez a promessa e nós estamos encaixados nesta promessa. Estamos de acordo com a sua palavra. Bem, papai. Só quero te perguntar mais uma coisinha. Por que é que o senhor está calçado? Por que é que o senhor está com o cajado nas suas mãos? Por que é que o senhor está comendo este pão asmo? Por que é que o senhor está comendo com estas ervas amargosas este cordeiro? Por que é, papai, que o senhor está suando, o suor está correndo por sobre a sua face? E ele diria: filho, é uma hora premente. A morte está a ponto de golpear a terra. Foi um tempo de desespero. E nós estamos vivendo exatamente este tempo, quando a morte está prestes a passar pela terra novamente. E só existe um único lugar em que você estará verdadeiramente seguro, que é em Cristo Jesus, nosso Senhor, o Cordeiro que o Senhor proveu,
para nos conceder vida, para nos preservar em vida. Esta é a hora. Estamos vivendo exatamente neste tempo, onde as pessoas deveriam estar em um verdadeiro desespero. Eu penso que nós temos brincado demais. Eu penso que nós temos ido à igreja por tempo suficiente, diz o profeta mensageiro desta era, que nos trouxe a preciosa palavra de Deus, que nos trouxe este precioso sangue, ou seja, a vida que estava naquele sangue. Irmãos queridos, amados, preciosos, nós estamos vivendo esta hora e eu estou aqui com a mensagem, o sinal. É a mensagem mais sobressaliente de todas as mensagens que foram pregadas pelo sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Estamos no entardecer do tempo, no entardecer das eras. Estamos no entardecer da própria mensagem que o Senhor tem nos enviado nesta hora. Este é o tempo do sinal estar exposto. Esta é a hora do entardecer. Este é o tempo em que nós não podemos brincar mais. Temos vindo de justificação, santificação e o precioso batismo com o Espírito Santo, que é a própria vida de Deus voltando por sobre a sua igreja, voltando novamente por sobre os seus filhos. Não podemos brincar com isto, diz o profeta. Tem que ser aplicado. Como lá o sangue tinha que estar por sobre o umbral da porta, hoje, aquele precioso sangue de Cristo, ou seja, a vida de Cristo, tem que estar exposto por sobre as nossas vidas. Que Deus, por sua maravilhosa graça, conceda, meu Deus, o entendimento a estes corações, que Ele conceda a sua graça para nos posicionar, nos abrigarmos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe os vossos corações.